rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, o clickbait de Neymar no Flamengo. Lázaro se despede da nação. Reviravolta em renovação de Rodinei. E Landim critica Paulo Souza. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, você é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo, como eu sou? Estou aqui, ó, com a belíssima camisa número 2 do ano passado. Você quer comprar os produtos oficiais do Flamengo com enorme desconto? Vá na loja oficial do Flamengo, Espaço Rubro Negro, e coloque ali na sua compra, na compra feita online, código do desconto, primeira compra, você aí já tem 10%. E aonde estiver escrito vendedor, escreva Fla em Portugal, você tem 15% em qualquer produto comprado. Tá aqui, ó. Aqui, tá escrito aqui embaixo. Siga exatamente assim. Escolha o seu produto, vá lá. Pode ser a camisa nova do Flamengo, pode ser o que for. Você tem aí 15% usando o nosso código, primeira compra, no código de desconto e no código do vendedor Fla em Portugal, você consegue qualquer produto oficial do Flamengo com um enorme desconto. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Amanhã não tem jogo do Flamengo, mas tem a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a gente, para ser campeão brasileiro, a gente depende dos tropeços do Palmeiras. Amanhã, às 19 horas aí do Brasil, 23 horas aqui de Portugal, Bragantino e Palmeiras. O Palmeiras vem de uma derrota para o Atlético Paranaense na Libertadores, vai precisar terça que vem entrar com o máximo da potência para recuperar aí a possibilidade de ir para a final com o Mengão, né? O Mengão conseguiu a sua classificação antecipada, não de fato ainda, porque tem que jogar o jogo da volta, mas todo mundo sabe que o Flamengo já está classificado. E aí o Palmeiras vai ter que... O que o Palmeiras vai fazer? Vai botar o time titular? Vai perder aí a possibilidade, né, de ter os jogadores cansados aí na final contra o Atlético Paranaense? Então, olho ligado aí, são 7 pontos de diferença entre Flamengo e Palmeiras, mas quem sabe nessa rodada pode cair. Ainda mais, meus amigos, porque domingo, 11 horas da manhã, ô horáriozinho bom, hein? Ou domingo, 11 horas da manhã, no Maracanã, parece que os ingressos já estão esgotados, o Flamengo pega o Ceará. Só que o Ceará, meus amigos, não é mais o Ceará do Dorival Júnior. O Dorival Júnior, na Copa Sul-Americana, por exemplo, conseguiu 100% de aproveitamento, dirigindo o time do Ceará, né, classificando o time do Ceará em primeiro na chave dele lá na Copa Sul-Americana. O Flamengo também, na Libertadores, é só vitória. Dorival Júnior, 100% de aproveitamento esse ano nas competições internacionais. Já o Ceará, depois da saída do Dorival, meus amigos, infelizmente para eles não conseguiram se recuperar, estão aí de mal a pior realmente, vivem um momento dificílimo no Campeonato Brasileiro, com vários resultados negativos, né? O Ceará ocupa, nesse momento, a 15ª colocação, está próximo à zona de rebaixamento, o Ceará, essa que é a grande verdade. E, meus amigos, né, o nosso próximo adversário, o adversário do domingo, ainda não venceu no retorno do Brasileiro. Desde a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Ceará às 11 horas, horário de Brasília. Aqui em Portugal, 3 horas da tarde. O embate acontece nesse domingo, dia 4, no Maracanã. Vivendo um excelente momento na temporada e vindo de resultados positivos na competição, o Mengo ainda se
pega a um ou outro fator para conquistar a vitória no duelo. No retorno do Brasileiro, o time cearense ainda não sabe o que é vencer nesse retorno. Até o momento, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Ceará realizou 5 jogos, tendo 3 empates e 2 derrotas. As igualdades no placar foram contra Botafogo, Bragantino e Atlético Paranaense. E os reveses aconteceram diante do Palmeiras e do Fortaleza. Se o time cearense não vive um bom momento, pelo lado do Flamengo as coisas estão bem diferentes. Até aqui, no retorno do Brasileiro, o Flamengo acumula 4 vitórias contra Atlético Goianiense, São Paulo, Atlético Paranaense e Botafogo. E só um empate contra o Palmeiras fora de casa. Na tabela, a classificação rubro-negro é o segundo colocado com 43 pontos. Vale destacar que, em meio a jogos decisivos na temporada, Dorival Júnior deve optar por um time alternativo no próximo embate do Brasileiro. Atletas como Davi Luiz e Léo Pereira devem figurar entre os 11 iniciais, já que estão suspensos na Libertadores, visto que os dois estão suspensos pelo 3º cartão amarelo no duelo de volta da Libertadores. Em busca de objetivos diferentes na competição, Flamengo e Ceará se enfrentam no domingo, como eu falei anteriormente. Meus amigos, vou dizer o seguinte, a única coisa que não pode acontecer no domingo é o Flamengo calçar o salto alto. Em condições normais de temperatura e pressão, vai ser o time reserva com o Davi Luiz e Léo Pereira, talvez, Thiago Maia e Gabigol, um time excepcional, uma verdadeira festa no Maracanã. Agora, só não pode subir no sapato alto e achar que vai ganhar a hora que quiser. Flamengo jogando sério esse jogo, provavelmente a gente vai ver aí mais uma vitória do Mengão e dependendo do que acontecer no sábado, a gente pode aí estar se aproximando realmente, do líder do campeonato, que é o Palmeiras, né? Tem muita rodada, são 14 rodadas até o final do Brasileiro. Muita coisa pode acontecer, apesar da gente saber que o Palmeiras aí vive um excepcional momento, né? E eu sempre digo aqui nos vídeos, se o Dorival fosse o técnico do Flamengo desde o início do campeonato, talvez fosse o Palmeiras que estivesse correndo atrás da gente. O Flamengo hoje tem o maior e melhor elenco do Brasil, né? E aí, meus amigos, os dirigentes não começam a fazer meia-culpa pelo tempo jogado fora com o treinador Paulo Souza, mas começam a ter uma leitura muito tardia aí do que realmente aconteceu. E aí o Landim faz o seguinte, o Landim aponta o maior problema de Paulo Souza no Flamengo. Em um momento no qual o Flamengo de Dorival vem assustando toda a América do Sul, o presidente Rodolfo Landim falou como quase Paulo Souza fez jogar 2022 no lixo. O presidente rubro-negro comemorou a fase atual e falou em correção de rota para conseguir disputar todas as competições na temporada. No entendimento de Landim, Paulo Souza se manteve muito forte nas suas convicções, ainda que não houvesse reciprocidade do elenco do Flamengo, que jogo após jogo demonstrava isso em desempenhos longe do ideal. Abre aspas para Rodolfo Landim. O Paulo Souza tinha lá suas convicções. Você as conhecia, Rodolfo Landim, antes da contratação? Você não acha que um presidente precisa saber quais são as convicções de um treinador antes de contratá-lo? Abre aspas de novo. Para mim, percebia que ele tinha esquema de jogo que montava, que ele entendia o que ele entendia que era aquele. Queria que os jogadores se adaptassem ao que ele propôs para a partida. Não sei, isso acabou não dando certo. Né? Você precisou aí jogar vários títulos fora, Landim, para você perceber que não estava dando certo? A gente tem muito sucesso, deixa os nossos jogadores livres no que melhor conseguem produzir. O jogo encaixa, mas vimos que o posicionamento por aqui, mudar jogador e até dificuldade dos jogadores entenderem. Ele não tinha conseguido assimilar.
Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Essa história, os jogadores não entendiam. É óbvio que os jogadores entendiam. Ele fala português e os jogadores do Flamengo também falam português. Os jogadores não entendiam o tamanho da burrice do Paulo Souza de pegar jogadores que têm um talento nato para fazer determinadas coisas e colocar em outros lugares. Este não era o entendimento, né, de como poderia ser uma coisa tão óbvia que seria ineficiente e um treinador assessorado ali e apoiado por um presidente e um diretor do Flamengo, uma diretoria do Flamengo, que não sabem absolutamente nada de futebol, fazendo com que as coisas e as peças fossem colocadas fora do lugar, Rodolfo Landim. Então, assim, Rodolfo Landim, corra e contrate alguém que entenda de futebol para o departamento de futebol. Porque o que aconteceu no Flamengo foi uma verdadeira aberração. Vocês conseguiram deixar por 6 meses uma verdadeira aberração acontecer no departamento de futebol do Flamengo. Teve todo um período de adaptação, a verdade é que não funcionou. Jogos onde tivemos o melhor desempenho na Libertadores, tivemos menos mudanças do jeito histórico de jogar, pontuou o presidente do Flamengo. Aliás, Landim, né, essa frase, você viu se o modelo do Paulo Souza ele tinha a ver com o modelo histórico do Flamengo jogar antes de contratá-lo? Né? Você está vendo como vocês são amadores, Landim? Então, assim, contrate alguém que tenha condição de avaliar isso melhor para que você não jogue, né? Você não continue atrapalhando dos melhores Flamengos de todos os tempos a continuar a ganhar título. Nesse sentido, o Rodolfo Landim falou sobre o fato da diretoria precisar corrigir o rumo e buscar um novo trabalho que consegue conduzir o Flamengo à busca por títulos na temporada. Teve uma correção de rota. Na verdade, a gente, ao longo do Nacional, começou muito abaixo do que tinha como expectativa. Correções de rumos tiveram que ser feitas. Foi necessária uma avaliação. É sempre difícil quando monta um processo se o trabalho vai recomeçar com outras pessoas à frente. É complicado. Correções de rumo que tentam ser feitas não eram conseguidas. Fizemos. O time está melhorando. Sequência de vitórias. Nada disso garante sucesso. Temos que provar a cada dia. Portanto, para corrigir a terra arrasada deixada por Paulo Souza, Landim e diretores do Flamengo precisavam de alguém que conhecesse um clube para fazer uma mudança rápida. Além disso, era necessário um treinador que fosse bom de vestiário, com facilidade de passar o seu conhecimento em aplicar uma metodologia para o elenco. Deste modo, a opção por Dorival Júnior se encaixava nessas características e os resultados do Flamengo têm mostrado como o comandante vem sendo fundamental, o que foi salientado por Landim. Entre aspas, procuramos um técnico que já conhecesse bem o elenco do Flamengo, mas a gente não tinha muito tempo para adaptação. Fomos afortunados na escolha do Dorival. Conhece a casa, o trabalho no ninho. O fato de ter passado lá em 2018 ajuda. Ele vem conduzindo de uma forma brilhante. Pois é, Landim. Né? Então, assim, que fique aí, que fique claro que o processo de contratação de treinador do Flamengo tem que ser diferente, né? Porque deu sorte no Dorival. Então, assim, vamos parar de palhaçada, Landim, vamos profissionalizar o futebol do Flamengo. É isso que tem que ser feito. Meus amigos, notícias aqui na Europa, a principal em relação ao Flamengo é o seguinte, né? Inclusive na Espanha, na Itália, em todo lugar se fala isso. O craque do Flamengo que foi oferecido ao River. Não se fala em outra coisa aqui na Europa em relação ao Flamengo. O representante do futebolista deixou claro o seu desejo, que é vestir a camisa dos milionários em algum momento. Fechado o mercado de transferências, o River Plate tem pela frente uma temporada intensa após a reconstrução que realizou no seu elenco. Ainda há certas áreas que não contam com a total confiança de Marcelo Gallardo, sendo lateral direito um dos principais dores de cabeça do técnico argentino. Esse problema na lateral direita poderia ser resolvido a partir do próximo mercado de transferência.
já que Rodinei, lateral direito brasileiro do Flamengo, teria usado seus representantes para fazer algumas declarações com as quais queria mostrar o seu desejo de abrir caminho para a Argentina e vestir a camisa do time milionário. O sonho dele é jogar no futebol argentino e ele ama o River. Se dependesse dele, ele assinaria, disse o representante de Rodinei, que tem contrato válido com o Flamengo até 31 de dezembro. Melhor oportunidade a custo zero. Rodinei chegaria ao River Plate a custo zero após negociações para renovar o seu contrato com o Flamengo, que não saíram como esperado. Sendo esta a oportunidade de ouro para a seleção argentina encontrar um lateral direito garantido com alta experiência no futebol sul-americano, o que ajudaria a dar um salto importante na qualidade defensiva para concluir a referida reconstrução, e que tem como principal objetivo colocar o River Plate de volta ao topo do futebol sul-americano, depois de várias temporadas em que o nível continental não subiu para a ocasião. Meus amigos, a Europa toda fala aí, né? Será que o Rodinei está aprendendo com o Vidal? Né? Será que o Rodinei está dando uma cavada para jogar no River? Já que, teoricamente, segundo dizia Marcos Braz, as conversas tinham esfriado. Porém, ainda falando de Rodinei, parece que as coisas podem mudar. Né? Agora as coisas mudaram. Pilhado traz bomba do Fla que Dorival estaria conseguindo convencer a Landim a mudar de ideia na última hora. De acordo com informações do jornalista Thiago Asmar, revelou que Dorival Júnior estaria agindo nos bastidores para a manutenção do jogador. O Flamengo segue vivo nas 3 competições que disputa: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E isso é muito em decorrência do elenco que tem. Além da chegada do técnico Dorival Júnior, a diretoria rubro-negra investiu pesado na última janela de transferências, trazendo os nomes renomados no mercado internacional. Entretanto, o mais querido vem vendo seus jogadores sendo cobiçados por outras equipes do futebol nacional e internacional. A diretoria chegou a recusar uma proposta por Mateuzinho, mas negociou outra joia da base, o meia-atacante Lázaro. Em fim de contrato com o rubro-negro, o lateral direito Rodinei vem tendo seu futuro incerto para a próxima temporada. A diretoria do Flamengo não tinha intenção de renovar, mas diante do desempenho apresentado nas últimas partidas e a intervenção do técnico Dorival Júnior, a cúpula carioca vai buscar a renovação. Mas não terá vida fácil nisso, já que o Atlético Mineiro enviou uma oferta oficial ao empresário do lateral. Através de um vídeo no YouTube, o jornalista Thiago Asmar revelou bastidores da negociação para buscar a permanência do lateral na equipe carioca. O Dorival Júnior quer Rodinei. O técnico quer a permanência do Rodinei, já deixou claro para a diretoria do Flamengo. E o lateral é o lateral titular, sendo o jogador de confiança do Dorival hoje para a lateral. Dorival Júnior deixa claro para a diretoria. A diretoria do Flamengo já se posiciona de maneira diferente, já que antes tinha deixado claro que não tinha interesse da permanência do Rodinei. Agora as coisas mudaram. A diretoria já pensa em contar com o Rodinei e renovar. Mas a concorrência vai ser grande, até porque o Atlético provavelmente não vai jogar baixo. Meus amigos, vou dizer uma coisa para vocês. Eu gostaria que o Rodinei renovasse o contrato com o Flamengo. Porém, meus caros, o Flamengo recusou 2 propostas, uma do Southampton da Inglaterra, 5 milhões de euros pelo Mateuzinho. E o Flamengo hoje já tem o Guilherme Varela aí. Então, não sei não, sinceramente. Se negou a proposta por Mateuzinho, é porque talvez pretenda contar com ele no ano que vem, né? E não necessariamente contar com o Rodinei para o ano que vem. Vamos esperar um pouco mais. Eu gostaria aí que fosse mantido o Rodinei no elenco para 2023. Por quê? Porque hoje ele é o melhor lateral do
futebol brasileiro, não tem a menor sombra de dúvida. Mas, meus amigos, falando em erros da diretoria que não param, deixaram Lázaro embora. Voa, cria. Lázaro publica a mensagem de despedida no Flamengo. Nessa quinta-feira, dia 1º, o Flamengo e o Almeria entraram em acordo e acertaram a transferência de Lázaro para o clube espanhol. De malas prontas rumo ao novo desafio na carreira, o meio atacante se despediu do Fla e mandou um recado para os rubro-negros nas redes sociais. Abre aspas. O Flamengo, o clube onde eu cheguei, um menino com 8 anos, com vários sonhos, objetivos, desfrutando a cada segundo por aqui. Agradeço cada um que fez parte desse processo e serei extremamente grato por cada momento que tive num lugar mágico com pessoas incríveis. O Flamengo acertou a venda de 70% dos direitos econômicos do Lázaro ao Almeria por 7 milhões de euros, aproximadamente 36,5 milhões de reais. O montante aos cofres do rubro-negro, no entanto, ainda pode aumentar. Isso porque, caso o jovem atue como titular em 25 partidas, o Mengão receberá uma bonificação de 750 mil euros, cerca de 3,9 milhões de reais. Criado nas categorias de base no Flamengo, Lázaro é um dos principais nomes da atual safra de garotos do Ninho. Após o início questionável de trajetória no profissional, marcado por altos e baixos, o jovem se firmou entre os principais jogadores do Mengão e encerra a passagem alta com números expressivos. Na temporada de 22, o Lázaro disputou 45 jogos e permaneceu 1.735 minutos em campo. O cria do Ninho do Urubu encerra a passagem com 7 assistências para companheiros e 8 gols marcados. Com apenas 20 anos, o ex-camisa 13 do Fla foi o meio-campista do Sub-23 com mais gols e assistências desde 2022. Ou seja, meus amigos, aí é que eu digo que falta totalmente, né? Ele foi uma questão que aumentaram o valor e eles venderam o Lázaro. O Lázaro, teoricamente, vinha sendo usado. O Mateuzinho, logo vai ser substituído com o Guilherme Varela. Então, assim, ao invés de negociarem o Mateuzinho, que ganharia em algo de 5 milhões de euros, negociaram o Lázaro. E aí deixam o elenco do Dorival desfalcado aí para atuar em duas frentes. Ou seja, não dá para entender realmente a cabeça aí e o pouco planejamento do departamento de futebol e dessa diretoria do Flamengo. É muito amadorismo para muito resultado, meus amigos. E aí, meus amigos, ontem o Marcos Braz deu uma entrevista e aí se falou da possibilidade de Neymar vestir um dia a camisa do Flamengo. Vamos subir esse like, galera. Mas isso aí é quase um clickbait. Mas vamos subir esse like, senta o dedo no like. VP de futebol sonha com Neymar no Flamengo após a Copa. Ver Neymar em campo com a camisa do Flamengo é um sonho que qualquer torcedor rubro-negro gostaria de ver realizado. Embora pareça impossível vê-lo deixando a Europa por enquanto, o vice de futebol Marcos Braz se permite sonhar. De acordo com ele, há uma esperança em repatriar o jogador do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira. Marcos Braz deu entrevista ao Charla Podcast nessa quinta-feira, e falou sobre a possibilidade de Neymar jogar pelo Flamengo. Ele admitiu que a situação seria impossível em condições normais. Porém, eles acreditam, caso a seleção seja campeã do mundo no Catar em dezembro, pode haver uma chance. Além disso, o craque tem casa em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, que poderia facilitar as coisas de acordo com o dirigente. Abre aspas. O caso específico do Neymar hoje é completamente fora do possível em situações normais de mercado. Agora, passa uma Copa do Mundo. O Neymar vai ganhar a Copa e fala: vou morar 6 meses no Brasil, em Mangaratiba. Quero jogar no Flamengo. Se ele fizer essa movimentação, é possível. Se ele não fizer, eu afirmo que é impossível. Sonho por Neymar remete a Romário. O sonho por Neymar faz lembrar a movimentação que o Flamengo fez em 1995 para contratar Romário. Na época, campeão mundial com a seleção, o melhor jogador do mundo,
ele deixou o Barcelona da Espanha e voltou surpreendentemente ao Brasil. No entanto, Marcos Braz acredita que uma operação como essa seja mais difícil hoje em dia. O jogador tem que abdicar de muita coisa. Não quero desmerecer as grandes contratações do passado, mas hoje existem muitas travas em relação ao mercado. Uma mídia alternativa que antes não existia. Não sei, por exemplo, quanto custa uma postagem do Cristiano Ronaldo, do Messi. Quer dizer, não havia esse mercado lá atrás. Agora o Flamengo está se estruturando, criando uma musculatura em todos os níveis e áreas. Um pouco mais à frente, se me fizerem essa pergunta, talvez eu responda diferente. Meus amigos, né, o que o Marcos Braz quis dizer é o seguinte: numa situação parecida com o que o Oscar faria com o Flamengo, que abriria a mão de quase todo o salário, de repente, numa situação muito hipotética, o Neymar poderia jogar no Flamengo. Eu vou dizer para vocês, totalmente impossível. Não há a menor condição, pelo menos nos próximos anos, do Neymar vestir a camisa do Flamengo. Mas eu quero saber de você, amigão. Você gostaria de ver Neymar vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários. A participação de vocês é muito importante. Vou pedir você agora que você se inscreva no canal. Você está aqui, ficou até o final do vídeo, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Temos ali, ó, placa de 100 mil inscritos. Eu estou devendo a vocês 2 camisas do Flamengo que eu vou sortear aos inscritos do canal. Se você não se inscreveu, se inscreva agora. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.